Olá, ouvintes da Jovem Pan, bom dia. Estamos chegando com o Jornal da Manhã desta sexta-feira, fechando a semana com as principais informações para Presidente Prudente e região. Muito obrigado pela audiência, eu sou Eudes Figueiredo. Para comentar os assuntos de hoje, Adilson Breviglieri, Adolfo Padilha e William Fernandes, direto de Curitiba. Temos muitos assuntos importantes da região para discutir hoje. Vamos lá para o bom dia dos nossos comentaristas. Bom dia, Eudes. Bom dia, amigos da Jovem Pan, Adilson, Will. Eu não vou nem dar um destaque hoje, sabe, Eudes? Hoje eu vou fazer um alerta. Atenção você, pedestre de Presidente Prudente. A faixa de pedestre ou as lombadas de pedestre não são uma ponte. Não é uma nuvem como na internet que você põe as coisas lá e ficam guardadinhas. Tenha você, pedestre, com você, que você tem que olhar para a rua. Ontem quase que eu atropelei, eu estava distraído sim. E quem não se distrai? A pessoa simplesmente passou sem olhar que eu vinha vindo com o meu carro. Se eu atropelasse, eu estaria errado, só que você estaria machucado. Se você tivesse olhado e visto que o motorista estaria distraído, você teria me xingado com razão, mas poderia não ser atropelado. Graças a Deus eu freiei antes. E vejo muita gente reclamando disso. Então eu estou dando um alerta aqui num caso que aconteceu comigo ontem. Pedestre, olhe para cima ou olhe para baixo. O para-choque do motorista distraído pode ser você. Não adianta você acusar o motorista estar errado, todo machucado no hospital com a cabeça rachada. Fica a dica. Um abraço e vamos seguir o programa. Olá, bom dia, Eudes Padilha, William, e para você, ouvinte da Jovem Pan, estamos começando nesta sexta-feira a nossa edição do Jornal da Manhã, a edição Presidente Prudente. E hoje a gente vai falar da polêmica que envolve aí uma intriga entre a Prefeitura e a empresa responsável pelo transporte urbano. Muito bem, em nova batalha nos tribunais, a concessionária Prudente Urbano entrou com ação contra a Prefeitura de Presidente Prudente na tentativa de anular uma multa imposta por retirada de ônibus em 2 linhas de transporte coletivo durante a pandemia. A empresa alega que não tem dinheiro para pagar o valor de R$ 1.900, como também as custas processuais. Pois é, esse aí é um verdadeiro jogo de empurra-empurra. A Prefeitura manda uma bala e a empresa devolve outra. Pois é, a empresa, por sua vez, sabe que a sua obrigação para se proceder qualquer tipo de mudança, ela tem que cumprir as cláusulas que estão descritas no contrato firmado com a Prefeitura. Agora, ela deixar de realizar viagem que já está especificada na programação operacional vigente e ainda vai me dizer que se sente surpreendida pela multa aplicada pela Prefeitura? Olha, convenhamos, né? E todos, como ela mesma afirma, no mundo têm sofrido com as consequências do coronavírus e que a Prefeitura não poderia ter emitido auto de infração, talvez pudesse ter sido evitado tal auto de infração se ela tivesse comunicado. Porque quem na realidade foi pego de surpresa foi a Prefeitura e, claro, a peça mais importante nessa história ainda que são as pessoas, usuários, trabalhadores que dependem diretamente do transporte. Pelo jeito, se não começar a ter comunicação entre a Prefeitura e a empresa, a coisa pode ficar mais complicada ainda, né? E aí o bicho pega. Eu não acho que a empresa de ônibus tem que ser multada. Não acho mesmo. Olhando aqui de fora, como comentarista, como empresário, como quem já gerou um DARF na vida, como quem já teve a responsabilidade de pagar folha de pagamento, o discurso é lindo, culpar só a empresa de ônibus. É muito bonito esse discurso para quem é candidato, não é o meu caso. Apesar de muita gente achar que eu seria candidato, porque eu faço as manifestações políticas. Tem sempre uma meia dúzia que fala, ele tem interesse político. Tá vendo? Não sou candidato. E não acho certo multar a empresa de ônibus. Porque ela, como todas as outras empresas, tiveram redução de demanda. Tiveram redução de clientes, para ficar mais claro. Para que manter todas as linhas? Não era para todo mundo ficar em casa? Quem queria sair na rua? A maioria não ficou em casa? Ele ia manter todos os ônibus em todas as linhas? Como todas as empresas teve que fazer as suas adequações. Será que ela fez de propósito? Eu vou deixar de arrecadar porque eu vou aproveitar a pandemia? Não. Porque se ela mantém todas as linhas, olhando como lado real da situação e não político, ela tem custo. E será que ia ter gente para andar nos ônibus, nessas linhas todas? A maioria ficou tudo dentro de casa. E hoje nós estamos pagando aí o preço do arroz e do feijão.
da ideia do fique em casa sobre qualquer pretexto, qualquer proposta. O negócio era ficar em casa. Não era o que o nosso governador dizia, seguindo a ciência? Eu fico imaginando aqui, Adilson, se realmente o vírus tivesse a letalidade, é perigoso, sempre é perigoso. Eu posso pegar, qualquer um pode pegar, nós temos que tomar o cuidado. Mas no último feriado, com um mundo de gente que foi pra praia, nós teríamos no Brasil hoje 6 milhões, 5 milhões de mortes. Como foi anunciado no começo do vírus, e graças a Deus nós não chegamos a esse número horrível que o pessoal do berrante virtual, do pânico, ficou pregando o tempo todo. Então eu não acho justo a empresa de ônibus pagar a multa não, é o meu ponto de vista. E olha só, que notícia boa, proprietários de veículos com IPVA atrasados podem agora dividir o IPVA em até 10 vezes. Que maravilha, hein? Um fôlego aí para o consumidor, principalmente para quem tem carro e está com IPVA atrasado. O bom mesmo seria que nós não tivéssemos que pagar o IPVA todo ano, né? Pois o Brasil é um dos poucos países que cobra o mesmo imposto anualmente. O certo seria o pagamento uma única vez quando você compra o automóvel e o licencia. E o não pagamento até a presente data por parte dos proprietários é justamente explicada por conta da pandemia do coronavírus. E poder parcelar em até 10 vezes também é uma ajuda necessária. O contribuinte também poderá parcelar a sua dívida em até 10 vezes, inclusive dívidas anteriores a 2019. Olha, primeiro mandar um abraço aí pro nosso amigo, né, Rogério Mative, que eu tô vendo uma matéria dele aqui no Portal Prudentino. Eu acho isso demorou para acontecer. Tem muita gente com dificuldade, com IPVA atrasado, de anos anteriores, de outros veículos. E tem que se parcelar mesmo, tem que facilitar. Se antes não tinha um pretexto para fazer isso, agora tem. Um monte de gente ficou desempregado, um monte de gente perdeu renda, um monte de patrão perdeu fluxo no seu negócio. Atingiu todo mundo, atingiu do que tem mais até o que tem menos. E por que não parcelar? Eu acho que 10 vezes é muito pouco, devia ter parcelado em 36 vezes, entendeu? Porque ninguém gosta de ficar com dívida, todo mundo quer pagar. Eu acho que parcelar o IPVA atrasado em 10 vezes foi pouco. Eu acho que deveria, repito, ser em 36 vezes. Parabéns à proposta, parabéns a quem fez a proposta, parabéns à ideia. Eu acho que tem que facilitar sim. É dessa forma que o Estado pode ajudar. Não é criando novos impostos, punindo, só punindo, né? Só dando multa. Não, tem que facilitar também, porque tem muita gente que quer pagar. Então eu acho que é uma boa ideia, uma boa proposta e alguém finalmente pensou no povo, né? Com essa ideia. E olha só, a corrida nas eleições municipais de Presidente Prudente, partidos têm até amanhã, sábado, para registrar candidaturas. Após isso, tribunais eleitorais vão iniciar o processo de conferência para identificar a aptidão dos nomes. Esse prazo é para oficializar via cartório eleitoral para valer. É um procedimento, né, eleitoral, teve as convenções, oficializaram dentro do partido, dentro de uma situação de procedimento legal, as candidaturas. O Presidente Prudente vai ter 12 candidatos. Essa semana que vem agora a gente começa a divulgar as entrevistas com os candidatos que nós fizemos aqui na Jovem Pan. Um bate-papo muito descontraído, acho que todo mundo deveria assistir. A gente tentou pegar os candidatos de uma forma, numa entrevista mais de bate-papo, sem aquele formato quadrado. Parabéns ao Eudes, inclusive, pela ideia, porque eu acho que isso vai até revolucionar, foi muito interessante. E essa semana a gente começa a mostrar as entrevistas dos candidatos, 12 candidatos que começaram a tentar assumir a cadeira de prefeito aqui em Presidente Prudente. É candidato pra caramba. Então você tem várias opções de escolha, em vez de ficar dizendo que você não vai votar. Pior, colocando na rede social para ninguém ir votar. Quem não vota não tem direito de reclamar. E quem não vota já escolheu o seu candidato. É esse malandro que não faz nada pela gente. É esse cara que você está votando e ajudando quando você não vai votar. Fica a dica aí. Pois é, depois das convenções que acabaram definindo os candidatos e as suas coligações, esse aí é o prazo crucial que a Justiça está dando para que os candidatos possam estar no páreo. O que os candidatos irão enfrentar nessa campanha, além das restrições ocasionadas pela pandemia, são as regras para a utilização de propaganda eleitoral nas redes sociais,
a preocupação e precaução com as fake news e outras que, se não forem cuidadas, poderão inviabilizar aí a candidatura. Portanto, é uma boa para que os candidatos já fiquem atentos com toda a sua equipe para que não possa perder aí a sua candidatura e ficar fora do páreo. E olha só, uma declaração do ministro da Educação ficou em polvorosa aí nas redes sociais. Foi notícias ontem, quinta-feira. Olha, o ministro da Educação diz que gays vêm de famílias desajustadas e que acesso à internet não é responsabilidade do MEC. Milton Ribeiro afirmou em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo que discussões sobre o gênero não deveriam ocorrer na escola. Ele não concorda com quem opta por ser homossexual. Olha, o ministro da Educação é bastante ousado em dizer isso aí, tirando a responsabilidade dele. É mais fácil jogar para os estados e municípios a garantia do aluno ter o ensino remoto durante a pandemia. Eu discordo porque essa sim é uma responsabilidade não só dos ministérios, do ministério, como também dos municípios e do estado. O momento agora é que todos se ajudem para que as crianças, que os nossos alunos, estudantes, não fiquem sem ter aí as suas aulas diárias, mesmo que seja por tempo remoto, né? Quando ele afirma que um jovem também tem algum tipo de problema porque ele vem de família desajustada, eu acho, na minha opinião, que ele não tem esse direito, porque isso pode ser considerado, sem dúvida, um preconceito. O que o Ministério tem que garantir é que os alunos, de uma forma ou de outra, tenham garantido o ensino. Esse é um tema que eu gosto de falar, sabe, Yodi? Sobre homossexual, sobre gênero. É um tema que eu gosto de falar. Mas eu acho que nem quem é contra ou quem é a favor deve, primeiro, politizar ou, de alguma forma, fazer isso de uma forma preconceituosa. Dizer que quem é homossexual vem de uma família desajustada, quem dá o direito de dizer isso? Eu acho que o ministro erra, até mesmo pela posição do cargo que ele ocupa. Porque quando o Padilha diz isso, entre uma roda de amigo ou nas suas redes sociais, ele assume uma posição dele. Agora, quando eu venho aqui na rádio para defender um lado atacando o outro, não deixa. Lógico que a gente dá um desconto aqui, que é uma matéria feita pelo Estadão, que é um jornal de tendência sempre de conturbar a fala de algum membro do governo Bolsonaro, mas a forma que foi colocado, o termo que foi colocado, desajustados, não dá o direito a ninguém de dizer isso. Porque eu costumo defender o seguinte, a opção sexual é uma opção sexual. Como eu acho que não deve ter privilégio nenhum por ter feito opção, deve ser orientado e educado sim, que fazer uma opção diferente do seu gênero, ele vai encontrar problema, né? Ah, não poderia encontrar problema? Não, olha, tem gente que simplesmente não aceita, não precisa atacar, não precisa agredir, não precisa fazer nada disso. A pessoa não precisa perder direitos porque ela fez uma opção sexual diferente do seu gênero. Mas também eu não venho lá de lá falar pra mim que existe 50, 60 gênero. Gênero é macho, fêmea, homem, mulher e ponto final. Isso é biologia. O resto é mimimi daqueles que querem impor uma situação para todas as outras pessoas que entendem como a biologia que gêneros são só dois. Então eu acho que o ministro, pela posição, errou. Evita esse tipo de polêmica. Como eu acho também que não dá para ele dizer que o MEC não tem atribuição dentro da sua pasta para viabilizar estrutura para as escolas. Tá certo que o município e o estado têm as suas obrigações, mas não se fala, quando se fala em educação, no caso específico aqui, que é só a responsabilidade do município e do estado. Não, o MEC é um órgão federal que tem sim as suas responsabilidades. Aqui eu diria o seguinte, ministro, foca a falar em educação, dos projetos que o governo tem. Evita falar em coisas que sabe que vai virar polêmica. Então tá fácil evitar. Eu acho que o pessoal do governo Bolsonaro já sabe o que vira polêmica, então evita falar. Vamos continuar o trabalho, vamos continuar mudando o Brasil, que é isso que importa. E olha só, o decreto proíbe retomada de aulas presenciais em 2020 nas redes pública e particular de ensino em Oswaldo Cruz, pertinho aqui de Presidente Prudente. A Prefeitura levou em conta um parecer da Secretaria Municipal de Saúde, da Vigilância Epidemiológica e ainda da Comissão Especial de Acompanhamento de Ações sobre a Covid-19.
Olha, essa é mais uma questão que vem sendo amplamente discutida, mas eu fico aqui com aquela pergunta: qual é o pai que teria tranquilidade de deixar o seu filho retornar às aulas presenciais? E se ainda nós não temos a vacina? Pois é, talvez a totalidade, mas também se não for a totalidade, é para cima de 90% ou mais. Muito bem, é isso aí, ouvintes da Jovem Pan. Muito obrigado pela audiência. E olha, amanhã não tem o Jornal da Manhã, mas na segunda-feira estaremos aqui com entrevistas olho no olho com os candidatos a prefeito de Presidente Prudente. Todos eles concordaram em participar das entrevistas aqui na Jovem Pan. Então, a partir das 7h40 da manhã, nós vamos ter 2 blocos de 10 minutos entrevistando os candidatos a prefeito da cidade de Presidente Prudente. É um importante debate que vai ser feito, uma entrevista que ficou muito bacana, feita com Adolfo Padilha, candidato olho no olho com ele, respondendo as perguntas. Bom, você é o nosso convidado para assistir e acompanhar toda a série com 12 capítulos aqui na Jovem Pan, começando na próxima segunda-feira, dia 28. É isso aí, um grande abraço para todo mundo e até o nosso próximo encontro.